Você sabia que nós todos possuímos 3 inimigos em comum? Eles são meus, são seus e são de todos nós. Nós falamos sobre eles na semana passada. Satanás, o mundo e a nossa própria carne. Mas a carne sempre será o pior de todos os inimigos. A respeito dela, o apóstolo Paulo disse: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E ele disse essas palavras depois de salvo, depois de muitos anos em Cristo, depois de muitas batalhas espirituais, ele ainda era obrigado a dizer o que ele acabou de dizer: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E aqui ele está relatando a sua luta diária contra a carne. Por esta razão, eu e você nunca deveríamos brincar com o pecado, mas fugir dos locais, das pessoas e das situações que estimulam o pecado em nossas vidas. Em Mateus 4, Jesus foi tentado pessoalmente, em pessoa, pelo próprio diabo. Mas o diabo não podia tentá-lo através da carne, porque Jesus não possuía uma natureza pecaminosa como nós. Então, Satanás o tentou através das palavras persuasivas e tentou convencer Jesus contra a verdade. Mas como Jesus respondeu a essas tentações? De 3 maneiras. Na primeira resposta, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Exatamente o que nós precisamos ouvir quando estamos sendo tentados a abandonarmos a palavra de Deus e as suas promessas. E quando estamos sendo tentados a abandonarmos a família de Deus, que é a igreja de Cristo. Da segunda vez, Jesus também respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Exatamente o que nós precisamos ouvir quando estamos em ambientes e situações que provocam o pecado em nossas vidas. Alcoólatra por muitos anos, o novo convertido decidiu que nunca mais iria beber, nem socialmente, e muito menos passar em frente a um bar. Ele disse: eu abandonei o vício, mas eu sei que o vício nunca irá me abandonar. Ou seja, eu não vou medir forças com o pecado. E na terceira vez, Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E é exatamente isso que precisamos ouvir quando nós estamos amando mais o pecado que estamos praticando do que a Deus. E assim, Jesus Cristo derrotou a tentação através das Escrituras Sagradas. O importante, irmãos, é saber nesta noite que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O importante também é saber que a tentação é comum a todos os seres humanos. Veja em 1 Coríntios 10, 13, temos a seguinte promessa: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Eu não sei quanto a você, mas no meu caso, o escape sempre tem sido as promessas da palavra de Deus. E muitas vezes, a comunhão que eu tenho com o povo de Deus. Mas você sabe que os monastérios surgiram com a intenção de banir, de uma vez por todas, a tentação na vida dos homens de Deus. Então os monges se isolavam completamente da sociedade e ficavam em lugares longínquos de difícil acesso. Mas eles não tinham como se isolarem da própria carne, da própria natureza pecaminosa. E, consequentemente, havia brigas e até fornicação entre eles. Então, que fique bem avisado: é impossível
vencer qualquer tipo de tentação sem a ajuda de Deus. É impossível vencer qualquer tipo de pecado sem o poder do Espírito Santo. Então vejamos o que o livro de Tiago nos ensina sobre as várias tentações que sofremos durante a vida. Hoje à noite nós vamos ver a definição de tentação. O que significa ser tentado? Em segundo lugar, a finalidade das tentações, porque Deus as permite nas nossas vidas. E em terceiro e último lugar, os resultados da tentação, tanto para aquele que cai, como também para aquele que vence. Em primeiro lugar, a definição de tentação. Tiago disse: meus irmãos, tende grande gozo, alegria, quando cairdes em várias tentações. Ele disse várias, significa mais de um tipo. Várias quer dizer mais de uma. Na verdade, ele separa as tentações de caráter emocional daquelas que são de caráter carnal ou espiritual. Então, em primeiro lugar, Deus permite sim tentações emocionais nas nossas vidas. E Tiago disse: vamos ter grande gozo quando Deus permitir essas provações. Em outras palavras, nós podemos sentir paz e nós podemos sentir alegria em meio às provações. Pergunte para o apóstolo Paulo. Ele disse: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Mas por que Tiago usou a expressão várias tentações? Porque há mais de uma. Podemos citar nesta noite doenças ou enfermidades físicas. Se você ainda não foi acometido por elas, mais cedo ou mais tarde será. É tudo uma questão de tempo. Essas doenças podem vir sobre nós ou sobre as pessoas que nós mais amamos. Certa vez um pastor disse: eu suporto tudo na vida. Eu suporto problemas financeiros, eu suporto problemas espirituais, eu suporto problemas sociais, mas o que eu não suporto é doenças. Doenças ou enfermidades sobre mim ou sobre alguém de minha família. Feito e dito. Em pouco tempo, a esposa dele foi levada às pressas para o hospital e passou por uma cirurgia. Os filhos, todos diagnosticados com doenças crônicas. Porém, o pastor descobriu, no meio de tudo aquilo, que ele era capaz, sim, de suportar qualquer tipo de provação com a ajuda de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas pior ainda é quando nós, ou alguém da nossa família, é acometido pela morte. Porque a morte, ela consegue abalar a família mais bem estruturada que existe. Lembro-me que ao perder o seu filho, Dona Nancy, ela nos disse que era como perder um pedaço de si mesma. E que aquele pedaço iria fazer falta para todo sempre. Sempre irá deixar um vazio na vida dela. E a morte, ela pode vir de forma violenta e rápida, ou ela pode vir de forma demorada e sofrível. Mas de qualquer forma, ela sempre abala e deixa muito sofrimento. Então, a única esperança diante da morte foi deixada por Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, a morte não é o nosso fim, amém, irmãos? E nós estaremos juntos um dia. Mas também, nós somos abalados por problemas financeiros e materiais. Por quê? Nesta noite mesmo, por causa de um salário baixo, por causa do desemprego, por causa de uma falência e, infelizmente, por causa de decisões erradas da nossa parte. E na grande maioria das vezes, é por causa de decisões erradas de nossa parte. E neste exato momento, muitos de nós estamos passando por provações várias que muitos de nós nem estamos sabendo a respeito da vida um do outro. Mas todas essas provações poderão nos aproximar de Deus. Tiago disse:
quando cairdes. Sabe o que isso quer dizer? Que as provações virão. Queira ou não, esteja preparado ou não, não há nada que possamos fazer a respeito disso. Só podemos ficar preparados através da nossa comunhão com Deus e da nossa comunhão com o povo de Deus. Um dos momentos mais felizes da nossa vida também foi um dos mais tristes da nossa vida. Minha mãe, ela morreu aqui em Ribeirão Preto, justamente no final de semana em que nós estávamos inaugurando o prédio do Templo Batista Maranata de Goiânia. Justamente naquele final de semana, com mais de 500, 600 pessoas visitando o nosso prédio, participando da nossa inauguração, eu recebo a notícia que ela já estava em coma dentro de uma UTI de hospital. Nós deixamos as conferências, deixamos a inauguração naquele dia e viemos mais que depressa para a cidade de Ribeirão Preto. Quando chegamos aqui, ela já havia partido, ela já havia morrido. E então eu tive que participar e pregar no funeral de minha própria mãe. E para minha surpresa, na manhã seguinte, vários irmãos de Goiânia viajaram a noite inteira, para estarem presentes no culto fúnebre de minha mãe, para nos dar força, para nos dar conforto. Então, meus amados, quando as provações vierem, e elas virão, eu quero estar bem próximo de Deus, e eu quero estar bem próximo do povo de Deus. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E Salmo 30, verso 5 diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em segundo lugar, Tiago também fala das tentações carnais. Elas não são sempre emocionais, mas elas vêm também através da nossa carne. Ele diz no versículo 13, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, o que são as tentações carnais? Eu vou ler o significado delas. O emprego de meios sutis, com a aparência de bons e certos, mas com a finalidade de estimular, incentivar e levar o Filho de Deus ao pecado. E se você me permite, eu vou repetir este significado. Tentações carnais, o emprego de meios sutis, com a aparência de bons e certos, mas com a finalidade de estimular, incentivar e levar o Filho de Deus ao pecado. Vou dar um exemplo. Um líder batista nos Estados Unidos, por exemplo, líder de muitas e muitas igrejas, de muitas e muitas organizações, foi incentivado pelo próprio médico a fazer uso de um pouquinho de vinho alcoólico, para ajudar nos problemas digestivos. Apesar de doses baixas, aquele pastor ficou viciado, tornou-se um alcoólatra e perdeu completamente o seu ministério. Alguns homens querem colocar a culpa de seus pecados em Deus. Alguns homens querem colocar a culpa de seus pecados em outras pessoas. Assim como Adão fez, né? Quando ele caiu em pecado, de uma só vez ele colocou a culpa em Deus e ele colocou a culpa na esposa Eva. Ele disse, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Mas há sim, irmãos, uma lista enorme de culpados por nossas tentações e, consequentemente, por nossos pecados. E Deus não faz parte dela. Primeiro, a nossa própria carne ou a nossa natureza pecaminosa. Eu e você pecamos e caímos em pecado, em tentações, porque nós nascemos com essa natureza pecaminosa inclinada sempre para o mal. Segundo, Satanás e seus demônios que estão ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Terceiro, as mulheres e os homens ao nosso redor também podem nos fazer pecar. E finalmente, o mundo em que eu e você
estamos vivendo neste dia. Certa vez, eu disse para um jovem viciado em drogas, eu disse para ele, assim como você tem vontade de usar drogas, eu também tenho vontade de fazer uma porção de coisas que machucariam a minha esposa, machucariam as minhas filhas, machucaria a minha igreja e machucaria principalmente o meu Deus. E ele se espantou, com essa declaração e disse, é mesmo, pastor? E por que você não as faz? Aí eu respondi, porque eu tenho temor de Deus e porque eu amo a minha família, eu amo a minha igreja e eu amo o meu Deus mais do que eu amo os meus pecados. Amém, irmãos? A natureza existe, o desejo existe, a luta existe. E o que determina a vitória é o nosso temor e o nosso amor a Deus. Além do significado de tentação, Tiago agora então nos ensina sobre a finalidade das provações. Deus não causa o pecado em nossas vidas, mas Ele permite as provações com qual finalidade? O verso 2 diz, tende grande gozo. O verso 4 diz, para que sejais perfeitos. E o verso 12 diz, bem-aventurado. Deus não é o autor da tentação, Ele não é o autor do mal, mas Ele permite as provações para o nosso próprio bem, para nos amadurecer e para nos abençoar. Primeiro, para amadurecer o homem e a mulher de Deus. Tiago disse, tenha porém a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Eu creio que é isso que cada um de nós está buscando nesta noite. Perfeição, nós queremos ser completos na presença de Deus. Mas o cristão perfeito não significa aquele que não tem falhas, porque isso seria impossível. O cristão completo não é aquela pessoa infalível, mas é aquela pessoa que consegue resistir e vencer as tentações, e cuja fé é inabalável nas promessas da palavra de Deus. Você se lembra deste homem? A Bíblia diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Você se lembra deste homem? Jó não era um homem perfeito, sem falhas, mas ele era um ser humano em plena progressão espiritual e alguém que fugia do pecado. Isso se chama amadurecimento espiritual. Isso se chama crescimento espiritual e só acontece na sua e na minha vida através de muita experiência e de muitas provações. Provações que vão afetar nossas vidas, que vão chacoalhar a nossa fé, que vão provar as nossas convicções. Provações desagradáveis agora, mas necessárias para nos fortalecer. E essas experiências, elas podem ser usadas para o bem, bem como para o mal. Elas podem ser usadas para nos aproximar de Deus, bem como para nos afastar ainda mais dele, para nos dar mais amor, ou até para nos tornar pessoas mais rudes e pessoas mais amarguradas e rancorosas. Tudo depende. Deus também permite essas provações para abençoar o homem e a mulher de Deus. Tiago disse, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, e ele disse, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Parece um paradoxo, parece termos contraditórios. Pastor, como sentir gozo diante das provações, diante do sofrimento, e como ser abençoado diante do sofrimento? Pensando justamente no que vem depois. Exatamente como diz aquele corinho, estou servindo a Jesus Cristo, após a luta ganho a coroa e a recompensa é muito boa. Foi exatamente este gozo, foi exatamente este pensamento que levou Jesus Cristo a morrer por nós na cruz do Calvário. Lá
ele conseguiu olhar para além do seu sofrimento. Ele olhou para além da morte. Ele não era masoquista, ele não gostava de sofrer, mas ele acreditou nas promessas de Deus. E Hebreus 12:2 explica: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Então, meus amados, ele permite situações difíceis, ele permite sofrimento, ele permite essas tentações para nos abençoar. No início, José do Egito não entendeu a razão que ele havia sido vendido como escravo, com apenas 17 anos de idade. No início, ele não entendeu a razão que ele havia sido acusado de assédio sexual e enviado para uma masmorra. Ele não entendeu também porque seus 2 amigos deixaram a prisão, mas logo se esqueceram dele. Mas com 30 anos de idade, ele descobriu tudo. Com 30 anos de idade, ele entendeu tudo. Deus estava usando aquele sofrimento para transformá-lo no Salvador de Israel e no Salvador do mundo. Ele se tornou uma pessoa mais humilde, ele se tornou uma pessoa mais paciente, ele se tornou uma pessoa mais generosa e mais fervorosa que antes, através de todo este sofrimento. Então, meus amados, nesta noite, a Bíblia nos dá o significado de tentação. Ela nos atinge emocionalmente e carnalmente. E a finalidade é para nos amadurecer e para nos abençoar. Amém, irmãos? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E veja, em último lugar, os resultados da tentação. 2 tipos de resultados, né? Um em relação a quem cai, a quem cede à tentação, e outro resultado em relação a quem vence, a quem resiste à tentação. Primeiro, a tentação pode gerar o pecado e a morte. Por isso que ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. O versículo 15 diz: depois, havendo a concupiscência, o desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o quê? A morte. Mas o que vem a ser pecado? De acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, pecado é simplesmente a transgressão da lei, também chamado de iniquidade, em 1 João 3, versículo 4. Então, tudo que transgride a vontade de Deus, a lei de Deus, é pecado. Significa errar o alvo. Quando transgredimos qualquer mandamento que seja, desde o menor ao maior, nós estamos errando o alvo. Mas o alvo de quem? O alvo de Deus, e não o alvo dos homens. Amém, irmãos? Homens têm alvos para nós, homens têm regras para nós, mas o pecado é quando pecamos contra Deus. Alguém sabiamente disse que o diabo é um verdadeiro artista. Ele pinta, o pecado de várias cores atrativas, mas ele nunca mostra as consequências no final daquele caminho. A mitologia grega conta a história do navegador Ulisses. Ulisses, ele queria muito ouvir o canto ou cântico das sereias, mas todo homem que ouvia aquele cântico era tentado e se jogava ao mar e morria imediatamente. Ulisses, então, mandou seus marinheiros amarrá-lo com cordas novas e cordas grossas, para que ele pudesse, então, ouvir as canções tentadoras das sereias, mas sem poder se jogar ao mar. Na mitologia, Ulisses conseguiu, mas na vida real, nós não conseguiremos. Por quê? Porque o pecado sempre será mais forte, mais poderoso do que qualquer um de nós. Jesus disse: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por esta razão, não podemos esperar para depois, porém o mais rápido possível, abandonar o pecado em nossas vidas, porque amanhã poderá ser tarde demais.
Durante os meses de chuva, lá no país da Índia, uma pequena vila foi inundada, completamente varrida pelas águas da chuva. Então os nativos tiveram que fugir. E eles procuraram, o pico mais alto possível de uma montanha. E enquanto eles esperavam as águas abaixarem, eles viram um enorme tigre nadando em direção deles. Porque tigres são muito comuns naquela região e muitas pessoas já foram devoradas por eles. E assim que o tigre alcançou o pico do morro também, ele ficou quieto. Ele não ameaçou ninguém. Mas um soldado inglês, conhecendo a natureza do animal, mais que depressa, mirou uma arma na cabeça dele e atirou, matando aquele animal de pronto. Mas os nativos ficaram tristes. Perguntaram ao soldado: por que você precisou matá-lo? Ele não estava ameaçando ninguém. O soldado respondeu: ele não estava ameaçando agora, pois ainda estava com medo da água. Mas daqui a pouco ele iria começar a pular em cima das pessoas. E assim é o pecado em nossas vidas. Pode não estar ameaçando agora, mas quando nós menos esperamos, ele ataca, causa dor e sofrimento. Por isso, a oração do Pai Nosso diz: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. E segundo, a tentação pode gerar a vitória e a glória de Deus. Por isso, Tiago disse: não erreis, não pequeis, meus amados irmãos, para que possamos receber as mais expressivas bênçãos da parte de Deus. Salvação é pela graça, mas muitas bênçãos de Deus são merecidas e são conquistadas. Quando decidiu escrever as 99 teses doutrinárias, Martinho Lutero passou a ser severamente perseguido e ameaçado de morte. Então ele entrou numa profunda depressão. Nada conseguia animá-lo, nada conseguia lhe dar paz, nada conseguia tirá-lo da tristeza. Cansada, de um marido apático, certo dia a esposa entrou no escritório do marido vestida de preto, vestida de luto. E o marido perguntou: por que você está vestida de luto? E ela disse: porque Deus está morto. E ele ouviu aquela frase e disse: que tolice, mulher, Deus está vivo. Aí ela aproveitou para dizer ao marido: se você realmente acredita que Deus esteja vivo, saia dessa tristeza, vença essa tentação em sua vida. E foi depois disso que ele traduziu a palavra de Deus para a língua alemã. Então, quando nós conseguimos vencer as provações, provamos o nosso amor por Deus e Deus, consequentemente, abençoa as nossas vidas. Veja o que diz 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E Tiago 4, 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Todos nós, nesta noite, somos tentados, somos provados, carnal ou emocionalmente. Mas essas provas podem nos amadurecer e elas podem nos abençoar. Quantos acreditam nisso? E se somos sempre derrotados, se estamos sempre perdendo para o pecado, então o pecado gera morte, separação entre nós e Deus, gera dor, gera tristeza. Mas se somos vencedores, a Bíblia diz que somos bem-aventurados, somos abençoados e somos recompensados. Sabe o que eu e você temos em comum aqui nesta noite? Nós todos somos tentados, nós todos somos provados e nós todos podemos vencer.